Entre 1961 e 2006, Ricardo Fiuza se dedicou à função de servidor público no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um homem com uma biografia que se mistura à história da Justiça Mineira. 80 anos de muita criatividade. Professor, jornalista, fotógrafo, contador de histórias, jurista e escritor. Autor de vários livros sobre direito, cultura, turismo, música e fotografia. Apaixonado pela família, apreciador de vinhos e fado. O homem que já entrevistou a estátua de Fernando Pessoa, seu amigo inveterado durante as viagens a Portugal. Eu vou a Portugal todos os anos, uma ou duas vezes por ano, porque eu tenho família em Portugal. E só fico num hotel, desde 1978, o mesmo hotel, que fica em cima do restaurante onde está sentado o Fernando Pessoa. Inquieto, por assim dizer, Ricardo Fiuza está sempre disposto a fazer alguma coisa. Ninguém melhor para confirmar esse predicado que Janice, sua companheira de caminhada há mais de 60 anos. Quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Será que eu tenho direito de ficar sentada aqui? Ainda até hoje penso isso, se eu tenho direito de ficar quieta à toa. Eu falei, não gosto de ficar à toa. Porque tem. Nós temos todo o direito de ficar, de descansar, de ficar sentado, mas ele quer sempre fazer alguma coisa. Essa inquietude o fez iniciar-se prematuramente na carreira do ensino. Filho de uma professora e dona de escola, aos 14 anos já dava aulas. Em 1960, aos 23 anos, recém-formado em Direito, foi incentivado pelo ex-presidente do TJMG, Amílcar de Castro, na época seu professor, a fazer uma prova para concorrer a um cargo no judiciário. Conquistou o primeiro lugar, tornando-se revisor judiciário da revista Jurisprudência Mineira. Um dos principais motivos para que ele abraçasse a oportunidade no Tribunal Mineiro foi o desejo de conquistar uma estabilidade para casar-se com a então namorada Janice. Aí então entrei, em janeiro de 1961. O resultado é que nós casamos logo mesmo em abril. Desse ano de 61. 29 de abril. Então, vamos dizer que o motivo de entrar para o tribunal foi assim. Ricardo Fiuza ocupou vários outros cargos no tribunal. Foi diretor civil e judiciário, diretor-geral, secretário da presidência, diretor coordenador da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Especializou-se nas universidades de Évora e de Lisboa, em Portugal, na Universidade de Nova York e na Escola Nacional da Magistratura, na França. Em 1977, foi designado pelo então presidente desembargador Edésio Fernandes para atuar na implantação da Escola Judicial. Passou um ano estudando em Portugal como se fosse um juiz português e trouxe de lá um sonho que, compartilhado com os superiores da magistratura mineira, até causou espanto, mas foi algo em que ele sempre acreditou que se tornaria realidade. E é bom chamar a atenção, a primeira escola judicial, ou escola da magistratura, como quiseram chamar, mas graças a Deus passou o nome Escola Judicial, que, a meu ver, não é só da magistratura, mas é também dos servidores. E o que aconteceu? Tornou-se, quando criada mesmo, a primeira escola judicial oficial do Brasil. Lakovski Dolga foi seu assessor de gabinete, depois o sucedeu como diretor na EGEF. No início da carreira, dedicava-se à matemática, mas passou a gostar do ramo do direito por influência do professor Ricardo Fiuza, a quem admira por ser múltiplo e ao mesmo tempo singular. Falar sobre Ricardo, ao mesmo tempo, por um lado é fácil e por outro lado torna-se difícil porque ele é múltiplo, né? Tem todas essas facetas e, no meu modesto modo de ver as coisas, ele é excepcional em todas elas. É uma pessoa íntegra, no mais amplo sentido, né, da palavra. A maneira como ele valorizava o servidor, acreditando nas pessoas e fazendo com que elas se sentissem especiais, foi o que mais cativou Sidneia Simões, que também trabalhou com o professor Ricardo Fiuza por décadas no Tribunal Mineiro. É uma pessoa entusiasmada com a vida, entusiasmada com as pessoas. Ele tem um afeto muito grande, uma pessoa ética, uma pessoa
amorosa e aquela pessoa que você pode confiar. Eu acho que servidores do tipo do professor assim são importantes para a instituição, porque ele é um servidor que valoriza servidor, embora ele tenha trâmite assim com juristas, com magistrados, com pessoas assim famosas, mas ele não deixa de valorizar e de reconhecer o servidor. Esse querer bem é recíproco. Basta acompanhá-lo em uma visita ao antigo local de trabalho no tribunal, para observar o quanto os braços e risos se abrem nos encontros com ele. O trajeto é interrompido diversas vezes. A intervenção já começa pelas ruas e adentra os corredores. As pessoas vão puxando conversa, querendo ouvir as boas histórias daquele que foi o primeiro assessor da memória do Judiciário Mineiro. É bom eu contar esse caso, do embaixador Antônio Pedro Braga, que quando falaram uma vez em demolir esse prédio, falou, eu vou lá para dentro, vocês vão demolir em cima de mim. Na Faculdade de Direito Milton Campos, onde ainda leciona como convidado na disciplina de Teoria do Estado, a situação se assemelha ao que ocorre no tribunal. Dos mais novos aos mais experientes, todos se dobram à figura do professor. Dei aula das primeiras turmas, hoje estou dando aula para os netos da primeira turma. Eu guardo muito nome e fisionomia, eles já sabem disso. Então eles falam, às vezes até levam o retrato do avô, para não ter perigo de eu não saber quem é. E filho, então, filho de aluno é toda hora. O homem das letras e dos livros, membro das Academias Mineira de Letras Jurídicas, Mineira de Direito Militar, Dourense de Letras de Boa Esperança, Minas Gerais, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. É editor adjunto da editora Del Rey. Foi convidado pela ONU para cooperar na elaboração das leis constituintes do Timor-Leste. O homem com H de humano, o esposo da Janice, pai, avô e amigo. Aquele que não se pode definir completamente em uma reportagem, porque, como bem destaca o amigo Fausto Pena, ele é o primus inter pares. Por que primus inter pares? Porque eu conheço todos os colegas daquela época do tribunal, todos que exerceram cargo de diretor-geral, competentes, muito competentíssimos. Mas o professor Ricardo é o que eu digo aí também, inteligente, competente, ético, cumpridor dos deveres, sabe? Tudo isso não é jogar confete, como a gente, não, é porque a pessoa é assim. Então, por quê? O primus inter pares é o primeiro entre iguais. Nós, iguais lá nos cargos de diretor-geral, em outras diretorias, mas ele se sobressaiu.